Bryan Palacios é o tipo de ponta que tradicionalmente precisa de uma maturação a mais. Por mais que ele tenha técnica, tenha drible, tenha vontade, tenha disposição para ir pressionar, para subir, eu vejo que o repertório dele ainda é muito pequeno. E quem acompanhou a trajetória do Palacios na temporada passada pelo Galo, antes mesmo do jogo começar, você já sabe exatamente o que ele pode te entregar numa partida. E que fique claro, a gente tá falando aqui de um jogador de 22 anos e que o mais normal é que ele realmente não esteja pronto. Por isso que eu enxergo que esse empréstimo dele pro Vasco é uma situação de ganha, ganha, ganha. Ganha o Vasco, que temporada passada passou por uma crise de pontas e teve que chegar a improvisar o Pumita Rodrigues e o Paulo Henrique por ali. Ganha o Galo, que empresta uma jovem promessa para poder ter mais rodagem, de se desenvolver. E ganha, obviamente, o Palacios, que vai ter a minutagem que ele precisa para jogar mais e mostrar o valor dele. O Bryan Palacios é um ponta canhoto que na maior parte das vezes vai jogar pelo lado direito. E no meio de tanta chegada de ponta do Vasco, do Garré, do Nuno Moreira, do Lloyd Augusto, você já deve ter entendido que o Vasco tá procurando jogadores que entreguem características diferentes, por mais que muitas vezes vão ocupar a mesma posição. Agora, se você não sabe disso, é porque você não assistiu nenhuma das análises recentes que a gente fez sobre várias contratações do Vasco aqui no canal. Então faça-me o favor e se inscreve aqui no canal. E não esquece de ativar o sininho também para você não perder nenhum dos próximos vídeos do Vasco nessa temporada, beleza? Agora, voltando a falar do Palacios, a gente pode dizer que ele é um ponta que a principal característica dele vai ser o drible. E nisso ele costuma se sair muito bem. Quando ele recebe na beirada, ali em 1 contra 1, e ele gosta de guardar a posição, esperar um pouco mais do jogo chegar, ele costuma gerar vantagem ou pelo menos gerar perigo pra cima do adversário. E a gente vê que por mais que ele seja canhoto, ele não é um ponta que tem só esse drible pra fora da área, né? Receber ele na direita e cortar pra dentro. Não, mostra repertório pra jogar tanto por fora, ir pra linha de fundo ou cortar pra dentro também, que gera ainda mais dúvida no marcador. Agora, aqui eu preciso fazer um alerta pra você. Na temporada passada, o Palacios ele teve pouca minutagem no Galo. Mesmo no momento que o time rodou um pouco mais o elenco no Brasileirão, ele teve 19 partidas, só que uma média de menos de 45 minutos por jogo. E isso, obviamente, acaba tornando a interpretação dos números mais difícil. Um jogador que joga poucos minutos vai ter menos tempo, mais pressão e menos ritmo de jogo para mostrar o que ele consegue entregar. Então aqui nesse vídeo você vai ver mais uma percepção qualitativa do que eu vi ele entregar ao longo do ano passado e revendo algumas partidas, do que uma análise quantitativa, olhando exclusivamente para os números, beleza? Agora, o principal problema que eu identifiquei no Palacios, no alto dos seus 22 anos, ele realmente não tem um repertório muito diversificado. Como um ponta, ele naturalmente muitas vezes vai ser exigido para receber de costas, né? Receber um passe do lateral para ele ou do zagueiro para ele. Na saída de 3 do Galo isso acontecia bastante. O zagueiro pela direita acionava ele, que muitas vezes baixava até como um ala, se oferecendo, procurando o jogo. O problema é que quando ele recebia nesses cenários não costumava gerar muita coisa. Muitas vezes ele se apresentava pro jogo, gerava o apoio, recebia o passe e carimbava de volta pro zagueiro e não dava em muita coisa, sabe? Ou em outros cenários ainda ele acabava arriscando um drible, arriscando uma virada e gerava risco pra saída de bola. Agora, pensando nesse encaixe dele pro elenco do Vasco, acredito que isso não vai acontecer com tanta frequência, ou pelo menos não aconteça em regiões mais baixas, principalmente porque o Vasco faz uma saída com mais jogadores e vai ter o Paulo Henrique ali muitas vezes sendo esse lateral mais aberto e mais baixo, que naturalmente vai exigir menos que o Palacios toda hora fique baixando para receber esse passe, ainda mais com o Paulo Henrique, que tem capacidade de ultrapassagem, de condução, de pisar mais no campo de ataque também. E até falando do repertório dele, é interessante porque o drible ele acaba sendo somado com alguma outra característica, por exemplo a questão da finalização, e justamente por ele ser um ponta canhoto que joga pela direita, ele tem essa qualidade apurada para vir cortando para dentro e arriscar uma finalização de média distância. E eu posso te dizer que nesse caso ele me chamou a atenção. Nesse ano mesmo teve finalização boa contra o Cruzeiro, boa finalização contra o América, mas ainda não muitos gols, né? E apesar de nessa passagem dele pelo Galo na temporada passada ele ter deixado só 2 gols, mostrou um bom repertório até de finalização, finalizando de perna direita, finalizando de perna esquerda. Me chamou a atenção, por mais que não sejam chutes com grande possibilidade de gol, muito relacionado à distância dessa finalização. Agora, em situações mais claras, de 1 contra 1, ele e o goleiro não foi bem assim. Mas eu acredito que passa muito pela falta de ritmo, falta de confiança, de ser mais testado, porque afinal de contas um jogador de 22 anos precisa ter minutagem em campo para se desenvolver, coisa que ele não conseguiu ter no ano passado. E nesse mesmo cenário surge a questão do cruzamento. Cortando para dentro, além da finalização, teve bons cruzamentos que chamaram a atenção na temporada passada. Inclusive agora em 2025 deu uma assistência para um gol do Bernard e em 2024 deu uma assistência para um gol do Vargas de cabeça. E claro, é um tipo de cruzamento diferente. Por ser canhoto, a gente não vai ver ele procurar a linha de fundo para fazer o cruzamento, mas cortar para dentro e muitas vezes procurar uma bola que vai direcionar no segundo pau. Quem explicou isso melhor aqui no canal foi o João, num vídeo que ele analisou o Benjamin Garré, outro reforço do Vasco, e que vai ter algumas características parecidas com o do Bryan Palacios. Por outro lado, quando ele recebe numa situação não tão vantajosa, que não seja 1 contra 1, que vai ter mais adversários para driblar, ele não costumou ser muito criativo assim. Foi muito raro a gente ver o Palacios procurar passes mais progressivos, ver um companheiro ultrapassando e encontrar esse jogador. A gente via ele encarando para 1 contra 1. Se não conseguia progredir, virava e passe para trás. Os chamados passes progressivos, que ajudam o time a progredir no campo, realmente não são uma arma que estão ali na caixa de ferramentas do ponta. Quando ele tentou, posso dizer que o aproveitamento não foi dos melhores. E aqui que eu falo um pouco sobre a
falta de repertório. Quando a gente pensa num ponta, canhoto, jogando pela direita, a gente espera exatamente isso, um jogador de 1 contra 1, que vai pra cima, que vai procurar cortar pra dentro e finalizar. Por mais que ele tenha essa qualidade pra driblar pros dois lados, eventualmente um cruzamento, mas nada muito além disso. O Bryan Palacios não é um jogador construtor, é de fato mais um ponta do espaço de força, da beirada do campo, do drible, da explosão, de chegar na linha de fundo ou de procurar 1 contra 1 pra cortar pra dentro, e não de encontrar assistências e passes criativos durante todo o jogo. O que talvez até tivesse faltando um pouco nesse Vasco também. Como eu falei antes, até diversificar um pouco a característica do que já tem no elenco. Agora, o que a gente não pode reclamar é da disponibilidade do Palacios pro jogo. Toda hora procurando, se apresentando, e defensivamente isso aconteceu também. Quando precisava baixar o bloco, compactar, virar quase que um auxiliar de lateral lá embaixo, fez isso e se saiu bem. Quando precisava pressionar em cima, perdia uma bola, precisava contra-pressionar, na saída de bola do adversário, pressionando lá em cima, sempre mordendo e se mostrando disposto pro jogo. Esse pra mim é um diferencial. A gente olhar um jogador jovem que tem pontos de melhoria, mas que tá querendo se desenvolver dentro da partida. Conclusão, é um jogador que precisa se desenvolver. E eu vejo que o Vasco pode ser um bom cenário pra ele. Principalmente porque quando a gente olhava pro elenco do Atlético Mineiro, ali pela direita tem uma promessa vinda da categoria de base, o Alisson, que tem se saído bem, tem batido em seleção sub-20. E o Vasco nesse momento justamente procura dar mais profundidade pro elenco. Um momento oportuno pra quem quer brigar, pra quem se mostra disposto a conquistar a sua vaga ali no time titular. E o ponto talvez principal de desenvolvimento, de maturação, seja a questão de repertório, pra ele deixar de ser só o ponta de 1 contra 1 e conseguir agregar outras características, principalmente para muitas vezes atrair a marcação e soltar o passe, por exemplo, num próprio Paulo Henrique numa ultrapassagem. Expectativas para essa temporada? Boas expectativas. É uma promessa, não espere que ele vai chegar para resolver, mas que pode sim brigar por um espaço no time titular. E depois desse vídeo você já pode falar que você é um expert que conhece perfeitamente o Bryan Palacios. Então faz o seguinte, manda esse vídeo naquele seu grupo do WhatsApp dos seus amigos para eles também conhecerem o novo reforço do Vasco.